seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde você acompanha Minha Saúde aqui no Jornal do Piauí. Esse conteúdo também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. Se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar a sua pergunta, sugestão e elogios também para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. As doenças neurovasculares afetam os vasos sanguíneos do cérebro e também o sistema nervoso central. O AVC, o aneurisma, a trombose cerebral são alguns exemplos dessas doenças. O cuidado destinado aos pacientes com quadros neurovasculares envolve uma abordagem multidisciplinar e individualizada, com uma investigação e conduta clínica especializada para evitar novos eventos e também sequelas. Para nos dar mais informações e detalhes sobre a prevenção e tratamento, nós recebemos hoje aqui no Minha Saúde o Dr. Benjamin Pessoa Vale, neurocirurgião, médico cooperado Unimed Teresina. Dr. Benjamin, seja bem-vindo à Minha Saúde. É sempre muito bom falar de doença neurovascular, no sentido de você levar esclarecimentos à população. A doença neurovascular, ou cérebro vascular, é um bloco de doenças em que é necessário você encontrar as causas. São os AVCs, os aneurismas, as malformações arteriovenosas, a trombose cerebral, além das vasculites, que são doenças que às vezes são secundárias a outras patologias. As vasculites podem ser de origem inflamatória, que é uma inflamação na parede do vaso, ou pode ter vasculite infecciosa. Vamos então, doutor, detalhar algumas dessas doenças. O AVC, por exemplo, né? Como o AVC aparece? Ele tem uma prevalência maior em alguma faixa etária ou no sexo masculino ou no feminino? O que é o AVC? O AVC é um comprometimento dos vasos do cérebro. Esse vaso ele pode ter o comprometimento por uma oclusão do vaso, que para a população entenda, um entupimento daquele vaso, ou uma rotura do vaso. Quando o vaso oclui, fecha, nós temos o AVC isquêmico, que ele interrompe o fluxo que chega à célula do cérebro e leva à lesão à célula cerebral. Quando o vaso rompe, ele também interrompe o fluxo de sangue para o cérebro. Aí é o AVC hemorrágico. Aí sofre a célula e você tem o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico e hemorrágico. É necessário que a população entenda que a grande maioria dos AVCs não são a causa específica, eles são secundários a outras doenças. As doenças sistêmicas, como o diabético, a hipertensão, são quem leva a grande causa do AVC. A arritmia cardíaca, 15% dos AVCs, a doença está no coração. São as arritmias cardíacas, o comprometimento das válvulas, uma sistolia pós-infarto do miocárdio, que são os AVCs embólicos. Mas tem também os AVCs por oclusão dos vasos, por a doença ateromatosa, que é a dislipidemia, as pessoas que têm o colesterol alto que não cuidam. Eles vão se depositando na parede da artéria e fazem a oclusão. Como prevenir? Eu falei de algumas doenças, que são doenças crônicas, né? Como, por exemplo, diabetes, que aí essas pessoas precisam estar mais atentas. E em muitos momentos a pessoa realmente pode acontecer um AVC hemorrágico, a pessoa não saber nunca que teve aquela oclusão, aquele entupimento e de repente até perder a vida, porque muitas vezes é fatal, né? Como prevenir isso? O AVC é uma doença catastrófica. Ele é responsável por 10% dos óbitos no mundo. E é a principal causa de sequela na humanidade. A prevenção do AVC é a prevenção das doenças sistêmicas. A principal causa de AVC hemorrágico é a hipertensão arterial não controlada. O AVC isquêmico, uma das causas é a doença sistêmica. O controle do diabetes com a alimentação, com a atividade física, com o uso correto da medicação, previne o acidente vascular cerebral. O controle da dislipidemia, que é o controle do colesterol, previne o acidente vascular cerebral. Então é um modo de vida saudável. As pessoas
Por mais que os médicos, né, batam nessa tecla da atividade física, da alimentação saudável, você acha que as pessoas ainda negligenciam muito e acabam sendo surpreendidas por uma doença neurovascular? Na nossa sociedade, tem uma dificuldade muito grande. O índice educacional da população para entender que o gerenciamento da sua saúde pertence a você e não aos profissionais da saúde ainda é pequeno. O responsável pela sua saúde é você. Os profissionais da saúde, os médicos principalmente, têm o papel de orientação. Você é quem tem que cuidar dos fatores de risco que estão em você e todos nós temos. Eu, por exemplo, eu tenho uma artrite metabólica. Eu sou hipertenso, controlo. Eu tenho uma dislipidemia, o colesterol alto e a glicemia batendo na trave. Isso é familiar. Eu procuro ajustar os fatores para trazer para o equilíbrio. Senão, certamente, uma hora vai haver um descompasso e isso vai acontecer. A conta chega e às vezes é muito Exatamente. né, doutor Benjamin? Vamos falar um pouco da trombose cerebral? A trombose cerebral tem diversos fatores. A trombose cerebral é uma doença das veias do cérebro. Não é uma doença das artérias do cérebro, é das veias do cérebro, que é vaso também, é neurovascular. A trombose cerebral, o cérebro ele possui o fluxo. O fluxo de sangue vai pelas artérias para nutrir a célula do cérebro e sai pelas veias. Então a trombose venosa é uma oclusão, é trombo na saída do sangue do cérebro. O sangue entra como se eu tivesse uma pia Sim. com a torneira aberta e a pia fechada. Ele não tem O sangue chega, enche, a pia vai transbordar. E uma das complicações da trombose é sangramento cerebral. Você tem inchaço no cérebro, tem sangramento. Pode ser também uma doença fatal? A trombose pode ser doença fatal em inúmeras pessoas, jovens principalmente, em que você não tem derivação para outra via de saída desenhada, pode acontecer e ser fatal. Quais são os fatores de risco da trombose? O principal fator de risco da trombose, você tem inflamação da parede das veias do cérebro. Mas o anticoncepcional, nas mulheres em fase de procriação, é um dos fatores de risco para trombose venosa cerebral. Tem as doenças inflamatórias, os anticorpos antifosfolípicos, tem todas as doenças reumatológicas que podem desencadear a trombose cerebral quando não tratada. Quem tem doença autoimune, facilidade? As doenças autoimunes facilitam isso, porque você tem um processo inflamatório e isso leva à trombose venosa cerebral. E muitas das vezes você não encontra a causa. Você faz toda a investigação e não encontra um fator específico para a trombose venosa cerebral. As infecções de seio da face, infecções de ouvido, levam à trombose venosa cerebral. Quem tem São causas como sinusite crônica não tratada, otites, pode levar à trombose venosa cerebral. Então cabe, assim, para quem tem essas doenças e até num grau maior, uma investigação melhor. Exatamente. Dá para evitar, doutor? Tem que ter o cuidado. Todas as doenças, grande maioria, as que não são genéticas, são evitáveis. O acidente vascular cerebral é uma doença prevenível. A trombose venosa cerebral é uma doença prevenível. Você tira os fatores de risco. Quando você trabalha os fatores de risco, mas aí você tem que conhecer. O senhor falou sobre o uso do anticoncepcional. Então, uma vez que é identificado, por exemplo, com a mulher que usa o anticoncepcional e tem um episódio de trombose cerebral, ela não terá mais possibilidade de utilizar hormônio? É um fator realmente importante para a coagulação? A literatura é clara com isso. Quem teve trombose venosa cerebral por uso de anticoncepcional, é aconselhável que você não use terapia hormonal. Porque a trombose venosa cerebral, ela pode ser só a ponta do iceberg. Como você tem veias em diversos locais, tem pessoas que tomam anticoncepcional e tem trombose na perna, tem trombose no braço, mas pode ter trombose no cérebro. Qual é a relação? Por que o anticoncepcional provoca? É porque eles têm hormônios. O hormônio acelera a coagulação. Então ele aumenta o fator agregante. Então você faz uma trombose venosa profunda, por exemplo, que é na perna. O risco não é só a trombose. O risco é você fazer embolia pulmonar,
que aí é um quadro mais grave. Certo? A embolia pulmonar é mais grave que uma trombose venosa profunda. E a trombose venosa cerebral, você tem que procurar a causa. Tentar identificar o fator, que aí você faz a prevenção. Só para a gente entender, as pessoas que estão em casa, doutor, quando o senhor fala da embolia pulmonar, pode ser fatal, porque o coágulo ele pode subir e chegar aos pulmões, é isso? Exatamente. A embolia pulmonar, o trombo sai da perna ou das veias ali da região da ilíaca, na região da virilha, sobe e oclui a artéria pulmonar. Quando ela oclui a artéria pulmonar, você não consegue que o oxigênio chegue no pulmão. E aí, obviamente, tem falta de oxigênio, você tem um comprometimento grave em todo o organismo. A gente já continua esse bate-papo aqui com o Dr. Benjamin. Antes eu quero dar um recadinho para você. Olha, eu não sei você, mas muitas vezes a praticidade de poder fazer consultas por vídeo rápido, eficiente, é uma grande oportunidade de ter o contato com o médico. E a Unimed Teresina oferece isso de forma acessível e incrível. Você pode ter atendimentos de urgência e também agendar consultas eletivas em várias especialidades. É perfeito para aquelas consultas de rotina, para analisar os exames ou até mesmo tirar uma dúvida sobre qual especialidade médica procurar. E o melhor de tudo, você faz tudo isso com total segurança, sem perder aquele toque humanizado e eficiente no atendimento. Tudo isso sem custo extra. Então, se você já é cliente e quiser facilitar a sua vida e cuidar da sua saúde com a tecnologia ao seu lado, dá uma olhadinha no site da Unimed Teresina, faz o seu atendimento agora mesmo. A viagem está chegando e é hora de arrumar a mala. Veja 10 itens essenciais que você não pode esquecer. Kit de primeiros socorros. Carregador portátil. Adaptador de tomada. Documentos e comprovantes de reserva. Medicamentos de uso contínuo. Lista de telefones importantes escrita em um papelzinho. Muda de roupa para a bagagem de mão. Kit básico de costura. Mapa offline ou impresso. Água e lanche. Agora é só aproveitar cada segundo. Bom, a gente vai falar um pouco agora, doutor Benjamin, das sequelas, né? A gente falou das doenças neurovasculares e que tipos de sequelas essas doenças podem deixar. O grau que acontece essas doenças pode deixar sequelas gravíssimas. O paciente, por exemplo, tem um acidente vascular cerebral por um êmbolo ou um trombo na artéria basilar, que é a artéria que leva sangue para o tronco cerebral. Nesse momento ele entra em coma. Ele pode acordar, mas ele tem um nível de consciência, mas não tem nenhum movimento. O único movimento que ele consegue fazer é o dos olhos, que nós chamamos síndrome de Loquedin ou síndrome do cativeiro. É o paciente preso na cama, sem nenhum movimento, traqueostomizado, alimentando-se por uma sonda. Esse é o quadro da maior sequela que você pode ter. A sequela dos vasos cerebrais por oclusão ou por sangramento depende da área onde foi acometido. Você tem a área definida no cérebro da fala. Você tem um AVC na área da fala, você vai ficar sem falar, um quadro de afasia, você não consegue falar. Se pega a área que movimenta o lado direito do cérebro, você vai ter um déficit à esquerda do organismo. Você tem uma paralisia do lado esquerdo. Se tem um AVC do lado esquerdo que pegou a área motora, você vai ter um déficit do lado direito. Você pode, por exemplo, ter um AVC na região occipital, que é a área da visão. Então você vai ficar sem enxergar, vai ter dificuldade de visão. Então o número de sequelas é imensa no acidente vascular cerebral. São recuperáveis, o acidente vascular cerebral, você trata na fase aguda, você pode ter recuperação completa, tanto com medicamento na veia até 4 horas e meia, que é o trombolítico, ou pela trombectomia até 8 horas, e em casos específicos até 24 horas, para recuperação, evitar as sequelas. Doutor Benjamin, quem tem histórico familiar tem mais possibilidade de ter alguma doença neurovascular? Todas as famílias que têm histórico familiar devem aumentar o cuidado, porque a possibilidade aumenta. Você sempre tem o gerenciamento da saúde, como eu sempre gosto de falar, é você mudar o seu estilo de vida. Não é você hipertenso tomar o remédio, você diabético tomar o seu remédio, não. Você tem que ter uma mudança de estilo de vida. Você toma um medicamento, faz atividade física,
faz uma alimentação saudável e procure se estressar pouco. E a vida não vale a pena fazer isso. Será que tá fácil, né, gente? Tá fácil fazer tudo isso, mas o importante é seguir os conselhos médicos para que a gente possa ter uma vida mais longa e com saúde. Eu digo no meu consultório a meus pacientes, com muita frequência, que a vida tem 3 segredos. Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. Doutor Benjamin, então vamos explicar agora uma outra doença que também é muito preocupante, muito frequente, que é o aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, você nasce com a falha na parede do vaso e você desenvolve uma dilatação, ou seja, um balão na parede do vaso. E esse balão pode um dia romper ou não. Quando ele rompe, aí você faz uma hemorragia cerebral, que é no espaço entre o lobo do cérebro, que é o espaço subaracnoideu. E isso chama-se hemorragia subaracnoide, que é uma doença grave. O aneurisma comete de 2 a 5% da população. Quem são as pessoas que têm aneurisma? Nós não sabemos. Quem vai sangrar? Nós também não sabemos. Hoje, o aneurisma cerebral, pelos métodos neuroradiológicos de investigação, quando tem indicação formais, são diagnosticados antes do seu sangramento. E nós fazemos a cirurgia preventiva. Como é essa cirurgia, doutor? A cirurgia preventiva do aneurisma cerebral você pode fazer pela clipagem do aneurisma, para fechar o aneurisma extravaso, com um clipe, tipo uma presilha, você coloca e fecha, não deixa o sangue entrar naquele balão, ou você faz por dentro do vaso, que é a técnica endovascular, com a colocação de estentes ou colocação de micromolas, para a oclusão do saco vascular. Aí depende do tamanho do colo do aneurisma, que é para a população entender do tamanho da boca do aneurisma. Se é pequeno, você coloca só mola. Senão você reconstitui o vaso, faz uma reconstrução da parede do vaso. Então, em muitos casos, é possível identificar com exames e fazer a correção. Hoje nós temos, com muita frequência, a correção do aneurisma antes do seu sangramento. Até os métodos modernos só diagnosticava aneurisma após o sangramento. Hoje existe essa possibilidade. Tem que investigar toda a população? Não. Você tem que ter os fatores de risco para o aneurisma. Que são? As pessoas que têm doença de Marfan, que é uma doença dos vasos inflamatória. Doença do rim policístico, tem que ser investigada para aneurisma cerebral. Osteogênese imperfeita. E além disso, tem as indicações formais. Quando você tem 2 ou mais componentes da família, parentesco de primeiro grau, que tem aneurisma, é obrigatório investigar todos os parentes de primeiro grau. O senhor sempre foi um entusiasta, né, de divulgar as campanhas de esclarecimento sobre o AVC. Então eu gostaria que o senhor repetisse aqui algo que o senhor já fez muito em entrevistas, dos sinais, né, os primeiros sinais do AVC, porque também tem um tempo até esses sinais aparecerem para que você tenha uma segurança de chegar ao hospital e ter a vida salva. Os sinais do AVC, geralmente nós fizemos mnemonicamente isso, né? Que é o teste SAMU. Para quem não é médico, que acha que uma pessoa está próxima de você, está tendo um acidente vascular cerebral, o AVC, peça que dê um sorriso. Se por um acaso a boca ficar desviada para um lado, isso é o primeiro sinal. Peça que ela lhe dê um abraço. Ela vai levantar os braços, se levantar só um, é um segundo sinal, que é o A de abraço. Peça que ela diga uma frase longa ou cante uma música. Se a voz não sair, é uma afasia, pegou a área da fala. Com certeza está tendo um AVC. Aí você usa o U, que é para urgência, que aí você tem que localizar o SAMU de imediato. Então a pessoa que está tendo um desvio da boca ou da comissura labial, uma fraqueza no braço e não consegue falar, é uma urgência médica. Então daí vem o teste SAMU. O S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U da urgência. Aí, quanto tempo depois do SAMU localizado na pessoa? Aí você tem que ter uma cadeia que, graças a Deus, nós conseguimos institucionalizar isso no Estado. Hoje tem a política pública, que é a Rede de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral do Estado, um projeto abraçado pela Secretaria de Saúde, tem unidade de AVC no Hospital Getúlio Vargas,
Tem unidade de trombose em Parnaíba, Piripiri, Floriano, São Raimundo. E isso, você tem um tempo. O paciente tem que chegar no hospital para se fazer trombolítico, que é o remédio na veia, até 4h30. Mas quanto mais precoce chegar, melhor. E para se fazer um tratamento mais elaborado, que é a trombectomia mecânica, você tem até 8 horas. Em alguns casos até 24, no caso do território da basilar. Mas o ideal é que se chegue no hospital o mais rápido possível. Obrigada, doutor Benjamin. Foi um ótimo bate-papo. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso Minha Saúde para esclarecer sobre tanta coisa importante, sobre a prevenção, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, que é o que a gente sempre traz aqui. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada pela companhia, você que nos acompanhou em mais um episódio do Minha Saúde aqui no canal oficial da Unimed no YouTube. Fica ligado, porque tem muito conteúdo para a gente compartilhar e também entender sobre muitas doenças, saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.